Salve galera ligada aqui no canal de Olho no Jogo, estamos de volta, dessa vez para tratar sobre a contratação do Atlético uruguaio Davi Terans. Foi oficialmente anunciado já pelo Furacão, desde a semana passada já surgia essa informação, o Juliano Fusca da Tretes havia trazido em primeira mão aqui em Curitiba, já saiu no site oficial do Atlético, o jogador já está aqui em Curitiba. E aí, dependendo da parte burocrática e também da parte física, o atleta já pode até mesmo estrear pelo Furacão neste final de semana, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Para a gente entender um pouco dessa contratação, estou aqui com o Guilherme de Paula. Primeiro ponto, Guilherme, que eu acho que é importante a gente trazer aqui para quem nos acompanha no canal de Olho no Jogo. Sempre que a gente tratou de contratação de um meia atacante para o Atlético, duas discussões vinham à tona. Primeiro, se seria um substituto para o Nicão, que é a referência técnica do time, ou então se seria um atleta para ser aquele camisa 10, o armador do time, já que o Léo Cittadini, mesmo não tendo todas essas características, teve algumas oportunidades para desempenhar por ali, não vem vivendo a sua melhor fase nesse início de temporada. E o Jadson tem contrato curto, não sei se vai ter dificuldade ou não, mas também não sei se é tão confiável assim, apostar todas as fichas no Jadson para um clube que tem essa agenda aí que o Atlético tem. Copa Sul-Americana, situação encaminhada para avançar às oitavas de final, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série A, além da reta final do Campeonato Paranaense. Como que você vê essa contratação do Terans? Qual espaço ele ocupa no elenco atleticano, Guilherme? Beleza, Piva? Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu vejo que o Terans ele tem relação com as duas pautas que você levanta. Com a questão desse meio atacante, que de fato é uma lacuna no elenco do Atlético. Considero o Jadson bem útil, mais do que eu imaginava a essa altura, né, da carreira dele. Considero uma recuperação importante e um acréscimo técnico quando ele pode jogar. E ele é, o Terans, no caso, um meia diferente na característica, a gente vai mostrar isso nesse vídeo, mas é um cara que pode ocupar a mesma faixa de campo, com característica diferente, para ser esse camisa 10, um meia atacante muito, muito agressivo. Pode ter a ver com o Nicão, porque entre algumas características, eles são jogadores até similares. O Terans é um jogador que, apesar de baixo na estatura, né, tem 1,70 m, é um cara forte, tem um bom jogo de costas, é canhoto, pode fazer aquela função pelo lado direito, tem um bom último passe, não com o mesmo refinamento que o Nicão, tem uma ótima finalização de fora da área, talvez a característica dele mais marcante, né, uma valência técnica que vai acrescentar bastante ao Atlético. Então tem relação com as duas coisas. Considero ele muito bom reforço para o elenco atual do Atlético e um reforço que diminui um pouquinho a qualidade se ele for o substituto do Nicão, né? Se for uma previsão para o Nicão sair agora. Se for uma transição, aí é questão natural, né? O Nicão tem um contrato até o final do ano. Mas nesse elenco imediato, para ele jogar ao lado de Nicão, para ser uma alternativa ao Jadson, até para jogar junto com o Jadson, pode acontecer. Aí eu considero um reforço bem importante, é um cara que chega para jogar. A gente tem algumas imagens aqui para ilustrar a contratação do Terans, Guilherme, e gostaria que você fosse comentando junto com as imagens algumas dessas características que o atleta tem. Primeiro, o jogo entre linhas. É um atleta que, como você já disse, tem essa capacidade do jogo de costas, é um jogador que tem a condição ali de receber essa bola ali entre o lateral e o zagueiro, entre o volante e o zagueiro, arriscar um passe, uma finalização. Como que você vê esse jogo entre linhas aí do Terans? A gente vai ver algumas imagens, Piva, do grande jogo do Terans aí dos últimos meses, que foi contra o Corinthians e Itaquera. Ele arrebentou, foi muito bem mesmo, assim, foi muito bem, fez um jogo num nível muito bom. A gente vai notar que ele é diferente do Jadson. O Jadson é um jogador que ele, quando já vai receber a bola, ele não vai receber com um contato físico, né? Normalmente ele já tem a leitura de receber com essa vantagem. Para o Terans, esse contato, para ele, muitas vezes, é um contato interessante, porque ele é um jogador que tem capacidade física e também capacidade técnica para jogar assim. E aí, Piva, a gente vai observar nesse jogo em Itaquera como ele vai ter um duelo com um dos zagueiros do Corinthians, né? Que é o Bruno Mendes, e ele se livra do Bruno Mendes com muita facilidade.
aí é uma questão de força física, mas na sequência já vem também a questão da qualidade técnica. Ele já dá o passe perfeito, correto, para o gol da equipe do Peñarol. Então fica muito clara essa capacidade que ele tem para jogar de costas. Me chamou muita atenção, porque não foi uma vez apenas que ele fez isso, né? É um cara que consegue ou proteger a bola para devolver, né? Para jogar para o meio-campista que esteja de frente, ou ele vai fazer isso. Ele vai estabelecer uma vantagem e daí vai atacar a última linha, e ele é muito bom nisso. Vai conseguir colocar um jogador na cara do gol ou até finalizar, como a gente vai ver em outros vídeos. Piva. E dentro desse cenário, né, dessa habilidade que ele tem para jogar de costas, o que eu acredito que seja uma das principais características dele, Guilherme, que casa até com esse estilo de jogo do Atlético, o jogo CAP, o Atlético é agora do Antônio Oliveira, mas sempre ali sob a custódia do Paulo Autuori, porque ele é um jogador que também tem essa capacidade de penetrar dentro da grande área, não é aquele meia que só distribui, também aparece para concluir as jogadas. Isso é bem interessante porque acredito que ele possa quebrar o ritmo do Atlético, que muitas vezes é burocrático, né? De uma preservação da posse, mas uma posse que às vezes não evolui, não agride o adversário. E ele é esse cara que pode quebrar esse ritmo. Ele tem uma característica que a mentalidade do jogo dele muitas vezes é mais individual do que coletiva, e não considero um problema isso, Pivo, porque justamente ele pode entregar essa quebra de ritmo de jogo. E aí é um cara que na área pode fazer a diferença, como a gente vai observar nesse lance. É um lance em transição do Peñarol, né? O Peñarol faz uma jogada que se desenvolve lá pelo lado direito e ele entra na área. E isso é o tempo todo. E mais do que entrar na área, né, Piva? É necessário qualidade para finalizar. E ele apresenta isso, ele exige uma boa defesa do goleiro Cássio. A gente está mostrando alguns lances, mas não é só nesse jogo, tá? Não é só nesse lance. É uma característica que ele tem para finalização o tempo todo. É um cara que vai acrescentar para esse jogo do Atlético dentro da área, mais do que Léo Cittadini, com certeza, mais do que o Jadson, porque o Jadson entra menos na área, né? Até pela característica física que o Jadson tem, comparado com o Canicim, então é uma outra coisa. E o Nicão, esse sim, né? É um cara que entra bem na área, então é um jogador que vai acrescentar isso para o Atlético. Jogo na área, poder de fogo. O Atlético tem perdido tantos gols, né, Piva? Na Copa Sul-Americana foi assim em alguns jogos. Acho que ele pode trazer acréscimo qualitativo em relação a isso. E o que acaba comprovando isso, o dado estatístico, é o número de gols que ele marca, porque mesmo sendo um meia, não sendo ali um atacante, um centroavante, é um jogador que, pelo Peñarol, já são 18 gols marcados, pelo Danúbio, marcou um número alto de gols também, acho que são 22 gols registrados que ele tem com a camisa do outro time uruguaio que jogou. Isso mostra que, além dessa característica do poder de penetração e infiltração, é um atleta que tem também capacidade e qualidade na hora da conclusão da jogada. E ele tem movimentos mais de apoio do que movimentos de quebrar a linha, né? Movimentos verticais. Então ele é mais um cara que vem procurar esse jogo com a bola no pé, e a gente vai ver agora um ataque posicional do Peñarol, e ele tá lá, aberto pela ponta direita, lembra alguém, né, do elenco do Atlético, e vai fazer a finalização, porque é a característica dele. É um cara que também pode fazer essa função que o Nicão exerce muitas vezes com a camisa do Atlético. Hoje, atualmente, né, até mudou um pouquinho, o Nicão joga também centralizado, mas ele pode ser esse substituto do Nicão. Então, por isso que eu vejo muita relação, Piva, na contratação do Terans em uma possibilidade do Nicão sair. E assim, o Atlético não está errado, né, de projetar isso, porque esse é um debate já há quanto tempo que ele acontece. E é um debate em torno de um contrato, não é só uma especulação. O Nicão tem um contrato que vai até o final do ano, e obviamente é um jogador desejado no mercado pela capacidade técnica que ele tem. E, Guilherme, no Atlético, uma das outras características que o time tem aí no jogo CAP, nessa característica, nesse jeito de jogar, do modelo de jogo do Atlético, é a questão do movimento pós-perda. É o perde e pressiona, 5 segundos ali para tentar recuperar a bola, retardar o avanço do adversário, a transição do adversário.
o comportamento do Terans casa com esse estilo do Atlético ou vai precisar de alguma adaptação? Não. Casa. Ele é um cara que é ativo sem a bola. E a gente tá vendo o momento que o Penharol perde a bola e ele vai incomodar demais o Gil. Incomoda uma vez, incomoda outra, batalha mesmo pela posse de bola, pressiona, não é um cara que perde a bola e se desliga automaticamente. E é o que mais interessante, né? Perdeu a bola, já mudou o comportamento. Ele já vai para pressionar. Porque se o cara não tem essa característica, Piva, ele perde a bola e já dá aquela roubada, né? Entre aspas, já dá uma descansada, não. Ele correu, pressionou, foi atrás, e é uma característica que aparece todo jogo. E é uma característica que também está presente nos momentos que ele joga pelo lado do campo, né? Não só no perde e pressiona, mas na fase defensiva mesmo. Quando precisa recompor, né? Quando é necessário, ele faz isso. Então é um jogador que acrescenta também sem a bola, algo que é fundamental no estilo de jogo do Atlético. O torcedor mais desligado assim do futebol sul-americano, que vê mais o Campeonato Brasileiro, vai ter a imagem do Terans ali em 2018, com a camisa do Atlético Mineiro, e talvez tenha sido aí a pior passagem do Terans por um clube na carreira aí dele, mesmo sendo um atleta razoavelmente jovem, podemos colocar assim, já tem sua bagagem. O contexto que ele vai estar no Peñarol, que ele vai encontrar no Atlético, é semelhante com esse contexto do Peñarol? Como que era o modelo de jogo do time uruguaio? Esse pós-perda a gente já viu que ele conseguia fazer, o jogo entre linha também, mas o modelo de jogo do Peñarol é semelhante ao do Atlético ou o contexto que o Terans vai encontrar aqui gera algum tipo de preocupação? Piva, são contextos diferentes, tá? Porque o Peñarol é um time que tinha como ideia predominante um jogo de primeira e segunda bola, como a gente vai ver aqui. Time que trabalha muito com o ataque direto, né, para esse jogo de disputa. E é um jogo que, no caso do Terans, trazia benefício, né? Porque brigava ali por primeira e segunda bola, e ele era um cara que, como briga por ela, como é ativo na marcação, recuperava e conseguia atacar a última linha, como a gente vai ver nesse caso aí da equipe do Peñarol. No Atlético, ele vai encontrar um jogo muito mais posicional, que não vai priorizar esse combate físico, né, como a gente vê aqui no Peñarol. O Peñarol até mudou muito, não é exatamente aquele time só físico que o Atlético enfrentou em 2018, até mesmo recentemente na Libertadores, né, de 2020. O time de 2021, esse time tem um ótimo centroavante, por exemplo, um cara que sai da área, que consegue fazer o time jogar também. Não é um time só de primeira e segunda bola, mas não é um time tão posicional como é o Atlético. Isso vai exigir um pouquinho de adaptação a ele, né? Mas é um cara que pode acrescentar, ele pode quebrar esse ritmo que o Atlético tem normalmente de muita posse, de muitas vezes não encontrar e não conseguir desequilibrar o adversário, ele arriscando, né? Trazendo também essa independência, digamos assim, né? Essa rebeldia, a rebeldia do Terans pode fazer bem ao jogo do Atlético. No Peñarol, completamente adaptado, ele sempre jogou muito próximo de um centroavante, bola longa para o centroavante, nessa briga sobrava para ele e ele conseguia jogar. No Atlético isso também pode acontecer, né? Babi tem essa característica, o Kaiser não é um cara que ganha muitos duelos, mas também pode acrescentar de certa forma. Não considero que seja um grande problema, mas são contextos diferentes e sempre que se analisa um reforço é necessário colocar o contexto nessa análise. E um ponto importante que essa negociação, essa contratação traz, o Atlético acaba enfraquecendo aí um postulante aí ao título da Copa Sul-Americana. O Peñarol faz uma boa participação, é o líder ali do grupo do Corinthians, e o Atlético vai e contrata, se não o principal jogador, um dos principais jogadores. E assim como na Libertadores da América, agora o regulamento da Copa Sul-Americana permite um atleta jogar por duas equipes a mesma competição. E Guilherme, para começar aqui caminhar para o final, penúltimo tema, como que você imagina a formação do time? Terans e Nicão juntos? É possível ali Terans mais aberto pela direita, Nicão centralizado, próximo do centroavante? E ao contrário, dê uma de Antônio Oliveira aqui no canal, por favor. Como formar o time aí com esses dois jogadores juntos? Vamos imaginar que nos últimos jogos o Atlético tem jogado sempre com um ponta, né, um extremo ali, que é o Vitinho, Jadson e Nicão. Isso aconteceu na última partida da Copa Sul-Americana. O Terans entraria com tranquilidade, no lugar do Jadson, por exemplo,
ou no lugar do Nicão. Eu acho que essa adaptação é interessante. Claro que eu estou falando aqui no lugar do Nicão em caso de uma suspensão, né? O Nicão é o titular absoluto. No caso do Jadson, um revezamento. O Jadson não vai atuar em todas as partidas. O Antônio Oliveira também não o utiliza em todos os jogos. Isso desde a temporada passada, quando em algumas partidas, dependendo do tipo de marcação do adversário, o Jadson era utilizado. Então o Terans, com tranquilidade, assim, pode jogar ou como esse meia centralizado, ou como meia aberto pela direita. Ele até já jogou como esse extremo pelo lado esquerdo também, claro que é totalmente diferente do Vitinho, né, que procura um jogo mais vertical, um jogo de profundidade, mas ele pode jogar dessas funções nas três, tá? Aberto pela esquerda, aberto pela direita e como um cara centralizado. É um acréscimo ao elenco do Atlético, especialmente se o Nicão continuar na minha avaliação. E para a gente fechar, Guilherme, o último tema a respeito dessa contratação que eu queria contigo, os valores envolvidos. O Atlético, que muitas vezes foi questionado pela falta de investimento, na temporada passada já havia, digamos assim, dado uma quebrada nesse paradigma. Claro, teve a contratação do Abner ainda em 19, mas ali foi um investimento isolado. 2020 já foi investido 10 milhões em cima do Felipe Aguilar, 5 milhões no Carlos Eduardo, 5 milhões no Renato Kaiser, entre outras negociações. Esse ano, 2021, o Atlético já injetou 12 milhões no Matheus Babi e agora 7 milhões e meio no Terans, pelas informações divulgadas. É um valor que faz sentido com o que o jogador pode entregar, está elevado até pela idade ali, dificilmente vai pegar uma revenda para o futebol europeu, teria que ser asiático ou Estados Unidos, mexicano, um mercado diferente para conseguir recuperar esse investimento. Como que você vê essa negociação, esses 7 milhões e meio de reais investidos no Terans? Acho que é uma necessidade. O Atlético, ele precisa acrescentar qualidade ao seu elenco, ao seu time titular, e precisa se preparar para uma saída do Nicão. Como eu disse, se sair o Nicão, não é que está vindo um cara igual no mesmo nível, o Atlético vai sofrer, mas já está projetando um substituto. Então é um valor que o Atlético o Atlético precisa gastar, e é um valor que se espera que o Atlético gaste também. Por tudo que fez nas últimas temporadas em relação à negociação de jogadores, em relação à própria organização do clube, a organização permite que o Atlético faça esse tipo de investimento. Porque o Terans não é um cara que vai chegar, o Atlético vai precisar desenvolver para um tipo de revenda. Não, ele chega e ele tem impacto imediato, pelo menos no elenco. E para ter impacto também no time titular. Então, considero um valor natural e algo que vale a aposta que o Atlético está fazendo. Aliás, né, sobre investimento, as contratações mais caras da história do Atlético estão no elenco atual, né? O que mostra bem como a política, aos poucos, pelo menos, tem se transformado, tem se modificado. Valeu, Guilherme de Paula. Você que acompanhou o conteúdo, deixa o seu like, comente o que espera do Terans no Atlético. Foi uma boa contratação? Como formar esse sistema ofensivo com Terans, Nicão, Kaiser juntos? Tem espaço para o Jadson? Mande aí a sua opinião também pra gente, deixe seu comentário se achou o valor elevado e se inscreva aqui no canal. Daqui a pouco, nos próximos dias, a gente volta com mais conteúdo do Atlético, mais conteúdos do Coritiba, do Paraná Clube e do futebol nacional e mundial em um modo geral. Grande abraço a todos.